Alô pessoal, estamos de volta mais uma vez, fazendo aqui a parte 3 do nosso vídeo 3 da série sobre o nascimento da criptografia de chave pública, falando um pouquinho hoje sobre aritmética modular. Meu nome é Edmar Veríssimo e você está assistindo mais um vídeo do canal Criptografia na Veia. Aritmética modular, vamos lá. Bom, a operação de potenciação com números naturais é sempre crescente, certo? Um exemplo aqui, a função é 2 elevado a x. Então nós temos aqui a base 2, né? E o n, que seria o x elevado a n. Aqui eu inverti, mas tudo bem. 2 elevado ao cubo dá 8, 2 elevado à sétima dá 128. À medida que o expoente vai aumentando, o resultado também vai aumentando aqui, né? Então, é uma função crescente. Dessa forma, qual é o valor de x para a função de x igual a esse número aqui? Bem grande. A resposta é 2 elevado a 1527. 2 elevado a 1527 totaliza exatamente esse número. Se você fosse aumentando aqui o expoente sempre para cima, você inevitavelmente vai chegar a esse número, né? E não é difícil descobrir isso. Bom, dessa forma é fácil encontrar o valor de um expoente tendo como informações conhecidas a base e o resultado da operação. Então a base elevada ao expoente é igual a um resultado. Então uma base 3 elevada a um expoente que a gente não sabe totaliza esse resultado aqui. Qual é o expoente ao qual elevamos a base 3 e obtemos como resultado o número que vemos ao lado? Bom, fiz aqui alguns testes. Joguei aqui como se o expoente fosse 10. Deu 59.049, é um número bem menor do que o que nós estamos buscando. Passei o expoente para 20, deu 3 bilhões, 486 milhões e alguma coisa, mas ainda é menor do que o número que a gente está buscando. Passei para 50, estourou, ou seja, o número aqui que deu é maior do que o número que nós estamos buscando. Então, diminuí para 43, acertei o número que está sendo buscado aqui. Então, o expoente é 43. Então, mesmo através de chutes, de suposições, você consegue chegar no resultado, que é uma função que está sempre crescendo. Bom, agora vamos para a aritmética modular. A aritmética modular trabalha com o resto da divisão de um número por outro. Dessa forma, ela trabalha em um campo finito, ou seja, os resultados ficam sempre menores do que o divisor, que é o módulo, chamado módulo. Então, por exemplo, a base 2, 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 dividido por 11, não dá para dividir 2 por 11, porque o divisor é maior. Então dá 0 e sobra resto 2. Aqui na segunda linha, 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 dividido por 11 dá 0, com resto 4. 2 elevado à quarta dá 16. 16 dividido por 11 dá 1. Porém, com resto 5. Ok? Então, fazendo isso aqui para todos os expoentes menores do que o módulo, né? Ou seja, aqui de 1 a 10, o módulo aqui é 11, que é o nosso divisor, nós obtemos aqui todos os números naturais menores do que o módulo, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui eu coloquei essa observação. Note também que na coluna resto, essa coluna aqui, você tem todos os valores possíveis entre 1 e 10, inclusive. Isto quer dizer que 2 é uma raiz primitiva do módulo 11. Raiz primitiva? Que bicho é esse? A raiz primitiva nada mais é do que a base em relação ao módulo quando ela produz como resto da operação para todos os expoentes de 1 até o módulo menos 1, que seria 10 no caso aqui do 11, todos os restos possíveis, né? Para todos os expoentes possíveis, de 1 a 10, você produz também todos os restos possíveis, que é de 1 a 10 também. Porém, numa ordem que não é a ordem crescente, decrescente, é uma ordem em que aparece, isso vai em razão do módulo. Bom, então, a
aqui eu dou mais uma explicação. Nesse caso, vemos que 2 é uma raiz primitiva do módulo 11, ou seja, a base 2 ela é uma raiz primitiva do módulo 11 porque, ao elevarmos o 2 por todos os expoentes entre 1 e o módulo menos 1, que no caso aqui seria 10, você produz todos os restos, valores de restos, possíveis entre 1 e o módulo menos 1, que é entre 1 e 10. Então, é por isso que significa ser uma raiz primitiva. Então, 2 é uma raiz primitiva do módulo 11. Esse conceito é muito importante no trabalho do Martin Hellman, no algoritmo, né, de troca de chaves Diffie-Hellman, porque é uma das características que a base tem que ter em relação ao módulo, que o módulo é sempre um número primo e a base é uma raiz primitiva do módulo, né? E tem mais algumas características que a gente vai ver provavelmente nos vídeos subsequentes. Bom, aqui eu dou um contra-exemplo de uma base que não é raiz primitiva do módulo 11. 3 não é raiz primitiva de 11. Por quê? Note que na coluna do resto você não encontra o número 2, nem o número 6, 7, 8 e 10. Dessa forma, 3 não é uma raiz primitiva de 11. Quando a gente pega a base 3 e eleva pelos números de 1 a 10, que é de 1 até o módulo menos 1, nosso módulo aqui é 11, nós obtemos como resto os valores 3, 9, 5, 4, 1. Depois começa a se repetir, 3, 9, 5, 4, 1. Mas eu não tenho aqui todos os números de 1 a 10. Está faltando justamente os que eu mencionei aqui. Então, isso quer dizer o seguinte, que 3 não é uma raiz primitiva para o módulo 11. Pode até ser que o 3, a base 3, seja uma raiz primitiva para outro módulo, mas para o módulo 11 não é. Bom, a operação de potenciação utilizando a aritmética modular tem comportamento errático. Então aqui eu dou o exemplo x, n, x elevado a n. Então 12 elevado a 10 dá esse número aqui, de 61 bilhões e alguma coisa. E à medida que eu vou aumentando o expoente, mantendo a base fixa e aumentando o expoente, 10, 11, 12, a gente vê que esse resultado aqui vai sempre crescendo, porque a potenciação é uma função crescente para os números naturais aqui. Porém, quando eu faço o xn módulo de 1531, né, eu estou dizendo o seguinte, eu pego esse resultado, divido por 1531 e anoto o resto desse resultado, que é 832. Veja bem aqui, na última coluna, 832, 798, 390, 87, 1044, 280, 298. Então, os números eles não têm uma ordem, uma sequência certa. E 12 é uma raiz primitiva do módulo 1531. Tá? O que a gente diz que o comportamento da função é errático. Então, aqui tem um gráfico aqui dos primeiros termos. Acho que eu até coloquei no slide seguinte para tá melhor visualizado aqui. Os primeiros 200 termos da função, dessa função de 12 elevado a x, de 1 até 200, módulo de 1531. Então veja bem, os valores aqui, o caminho, né, que a função vai traçando. Então ela tem um comportamento bastante errático, ou seja, os resultados eles não obedecem a uma ordem concreta. Isso vai depender da base e vai depender do módulo. Bom, tem uma função muito importante do grande matemático Euler, Leonhard Euler, um dos grandes matemáticos, dos maiores aí que já tivemos por aqui, é a função totient. Essa função, também chamada de função φ de x, ela diz quantos são os números naturais menores que x que são coprimos com ele, ou seja, o máximo divisor comum entre esses números e x é 1. Bom, essa função diz que se x é primo, então o φ de x, ou de p, que é o primo, é igual a p menos 1. Isto é evidente, porque se x é primo, então ele é coprimo com todos os números menores que ele, ou seja, o máximo divisor comum entre eles será 1. Isso é uma coisa até simples de entender. Imagine, por exemplo, o primo 7. Entre os números de 1 até 7, você vai ter nessa função φ o resultado 6. Por quê? O 1 ele já é
coprimo com todos mesmo. O 2 é também, porque o 2 e 7 você não tem um divisor comum. O 3 mesma coisa, o 4 mesma coisa, o 5 mesma coisa e o 6 mesma coisa, porque o 7 ele só divide por 7 ou por ele mesmo. Então, se o número é primo, automaticamente a função φ de um número primo é p-1. Bom, aqui no próximo slide eu tenho mais alguns exemplos de números primos e não primos. Bom, 71 aqui é um primo. A função φ dele é 70, porque 71 é primo. Logo, a função φ de um número primo é p-1, 71 menos 1 dá 70. Ou seja, existem 70 números de 1 até 70 que são menores que o 71 que são coprimos com ele. Ou seja, o máximo divisor comum entre cada número e o 71 é justamente 1. Qual seria então o φ de 10, a função φ de 10? É 4. Note bem que 10 não é um número primo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fatorar esse 10, que é 2 vezes 5, e então pegar 2 menos 1, que multiplica 5 menos 1, o que dá 1 aqui, e aqui dá 4. 1 vezes 4, 4. Calculando aqui a função φ de 30, é igual a 8. Por quê? Fatorando 30, nós temos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então nós temos 2 menos 1, vezes 3 menos 1, vezes 5 menos 1, que é igual a 1 vezes 2, que dá 2, e 2 vezes 4, que dá 8. Um caso especial aqui é quando você tem uma fatoração onde aparece o mesmo primo mais de uma vez. Note bem que aqui só apareceu uma vez cada primo, né? São primos distintos. Aqui também são distintos. No caso aqui do 60, a função φ dele vai dar 16. Por quê? Porque 60, a fatoração é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então nós temos 2 menos 1, que é o primeiro 2. No segundo 2 nós não diminuímos 1, porque já diminuímos no primeiro termo, certo? Então se tivesse mais valores 2 aqui, a gente vai multiplicar ele sem diminuir, só diminui do primeiro. E multiplica por 3 menos 1 e por 5 menos 1. O 3, se tivesse um segundo 3 aqui também, nós não iríamos reduzir menos 1 desse segundo, só do primeiro. Então fazendo as contas aqui, 2 menos 1 dá 1, multiplica 2, 3 menos 1 dá 2, 5 menos 1 dá 4. Multiplicando tudo, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 4 dá 16, que é o resultado da nossa operação. Ou seja, existem 16 números entre 1 e 59 que são coprimos com o número 60, ou seja, o máximo divisor comum entre esse número e 60 é 1. Aqui eu coloquei a título de curiosidade a lista dos coprimos de 10, que é 1, 3, 7, 9. Por que o 8 não é? O 8 não é porque o 8 divide por 2 e 10 também divide por 2. Então você já tem um máximo divisor comum, 2, que é maior do que 1. Então ele não é coprimo. Coprimos de 30. 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Se o número é primo, ele vai ser coprimo de um outro número, né? Se ele não é múltiplo, no caso. Que 30 não é múltiplo. Então, está aqui os para 30 e para 60 também, até 59 aqui, de 1 a 59. Então, essa função φ ela é muito útil, porque a função φ pode ser utilizada para nos dizer quantas raízes primitivas existem. O número de raízes primitivas será exatamente a função φ da função φ de x. Então, por exemplo, existem 24 raízes primitivas para o módulo 71. Por quê? Porque o φ de 71 é 70. 71 é primo, né? Então, p-1, 70. O φ de 70 é 24. Nós vamos ter que fatorar esse 70, que é 2 vezes 5 vezes 7. Então, como aparece uma vez cada um, nós diminuímos uma unidade para cada resultado e multiplicamos tudo. Então, daria 1 vezes 4 dá 4, vezes 6, 24. O que significa 24 raízes primitivas para o módulo 71? Significa que existem 24 números entre 2, né? Começando em 2 e até 70, que são raízes primitivas, ou seja, de 71. Ou seja, se você pegar esses números e elevar por todos os números de 1 até 70, você vai obter todos os restos possíveis pelo módulo de 71. Repetindo para ficar mais claro.
existem 24 raízes primitivas para o módulo de 71, como nós calculamos aqui através da função φ de x, certo? A função totient de Euler, que diz o número de raízes, no caso aqui, o número de raízes primitivas que tem para um número. Tendo essas 24 raízes, elas são bases, né, que a gente vai utilizar para fazer a divisão por 71. Se você pegar qualquer um desses 24 números que são as raízes primitivas, você vai elevar por números de 1 até 70, que é o módulo menos 1. Esses números, essa base elevada por esses expoentes de 1 até 70, ao você dividir pelo módulo 71, ele vai produzir os números de 1 até 70, porém numa ordem diferente, numa ordem que não é uma ordem natural, mas porém vai estar todos os números ali, de 1 até 70. Então isso que significa raiz primitiva. O algoritmo criado por Ralph Merkle e pelo Hellman e o Diffie, que é o algoritmo de troca de chaves, Diffie-Hellman, ele utiliza esse conceito de raiz primitiva, porque você tem uma raiz primitiva que trabalha junto com o módulo e você tem um expoente. Esse expoente, se a raiz é primitiva, a base é uma raiz primitiva, então ele vai sempre produzir um resultado diferente como resposta e todos os resultados possíveis vão aparecer à medida que você varia o expoente dessa base, que é a raiz primitiva, para esse determinado módulo. Então essa é a função, a importância dessa função, entender essa funçãozinha de Euler. Ok? Pessoal, mais uma vez agradeço. A gente vai falar mais sobre raiz primitiva no próximo vídeo. Para dar mais uma base, fazer mais alguns testes, né? Eu escrevi alguns códigos também. E a gente vai evoluindo aí até a gente chegar realmente no algoritmo em si, tendo esse embasamento, né? Vocês vão ter esse embasamento que eu acho que é uma coisa importante. Eu estou tentando passar da maneira que eu entendi, a maneira mais simples talvez, né? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.